Estado social e sociedade solidária. O atual momento político e social que o país enfrenta conduz a esta equação. Perante a incapacidade do Estado a correr a todos, importa conciliar esforços e olhar o essencial. Isso foi feito na Semana Social, que decorreu no Porto e na qual 70 vezes 7 esteve presente, levando hoje até si as linhas de força dos temas em debate e as sensibilidades que por ali passaram. O Governo quer refundar o Estado Social. Anuncia um corte de 4 mil milhões de euros. Dizem-nos que é o caminho para cumprir o exigente plano de resgate financeiro a que nos sujeitamos. Mas será isto possível sem dissolver a coesão social? Sem lançar na miséria extrema um país que, pelos padrões de análise europeus, já é pobre? Foram questões como estas que motivaram a Semana Social, que durante 3 dias levou ao Porto muitos participantes e diversas personalidades para debater a urgência da solidariedade e o reforço do diálogo entre as instituições. Eu falo muito da necessidade de, em determinados momentos, não renunciarmos à nossa particularidade, vou mesmo usar a expressão ideológica, em termos de princípios, da maneira como se vê a sociedade. Cada um tem a sua maneira original e é bom que existam diversos projetos. Mas há determinados momentos em que urge convergir para, de mãos dadas, encontrar uma solução, a solução do povo, isto é, colocar o bem comum acima do bem particular, seja pessoal, seja partidário, seja associativo. Não é? E gostaria disso, não é? Se não formos capazes de encontrar como que um norte, uma orientação clara e precisa, com certeza que é difícil depois encontrar soluções. De 3 em 3 anos, a Comissão Episcopal da Pastoral Social e um grupo de personalidades promovem esta iniciativa que quer ser um observatório e uma proposta de rumo. Desta vez, a urgência da solidariedade para um Estado social que não pode desaparecer. Aqui não se trata da responsabilidade da Igreja ou do Estado, mas trata-se da responsabilidade de todos. O Estado Social tem o seu papel insubstituível, que naturalmente terá que ser ou poderá ser repensado, mas creio que a sociedade em geral também tem que assumir o seu processo de transformação, de renovação, para se situar num modo novo de viver a vida, sempre na procura e no desejo de se encontrar com a felicidade. O Estado diz-se incapaz de chegar a todos. Anuncia que os recursos são escassos e têm de ser otimizados em função dos mais frágeis. Para já, é um exercício matemático, mas importa ser mais que isso. É fundamental partir das pessoas e da noção de que os apoios sociais são um cimento que garante coesão e a dignidade mínima para muitos viverem. Sem ignorar a situação económica que Portugal enfrenta, o Estado Social deve fazer uma leitura correta da realidade e agir com justiça. Não é mais possível dar tudo a todos ao mesmo tempo, mas precisamos de adequar permanentemente os recursos às finalidades. Daí que a disciplina financeira e orçamental seja muito importante, até para que os contribuintes saibam que o seu dinheiro é bem utilizado e vai no sentido correto, combatendo designadamente o desperdício. Mas não podemos confundir isso com esse objetivo essencial, que é garantir educação, saúde, segurança social para todos. As Semanas Sociais começaram em 1940, abordando aspectos fundamentais da doutrina social cristã, os problemas no trabalho e da educação. A inspiração veio das Semanas Sociais francesas, realizadas pela primeira vez em 1904, na cidade de Lille, com significativas repercussões na sociedade. Após algumas interrupções, as Semanas Sociais portuguesas foram retomadas em 1991, com temas como as exigências atuais do desenvolvimento solidário,
família e solidariedade, economia social, desenvolvimento humano e cidadania pessoal, responsabilidade coletiva e sociedade criadora de emprego. E desta vez, o Estado Social e a sociedade solidária. E vemos também que, se compararmos No debate participaram diversas personalidades ligadas à área social e todas reforçaram a ideia do Estado se repensar continuamente, mas tendo sempre como objetivo a proteção e a coesão do país. O Estado deve estar permanentemente a repensá-lo, adaptar às mudanças que ocorrem na economia e na sociedade, adaptar aos recursos financeiros. Agora, não podemos reformar o Estado Social a pensar nos cortes. Temos que pensar o Estado Social a pensar nas pessoas que serve, a pensar, de facto, nos recursos financeiros disponíveis, no melhor funcionamento de todas as instituições. Perante os números do desemprego e da queda da economia que caracteriza a atualidade, foi também apontada a necessidade da riqueza ser investida na economia real e não nos mecanismos especulativos. Muita da riqueza que existe não pode continuar a ser apenas a multiplicar-se numa ganância sem sentido. Ela tem que estar ao serviço do investimento, da criação de emprego, não de um ponto de vista competitivo e racional de que hoje se fala, mas de um ponto de vista de desenvolvimento humano. Para os promotores desta Semana Social, o objetivo é ligar o pensamento e a ação. Para além dos princípios, é essencial ir ao encontro das pessoas em dificuldade e com carências. A responsabilidade social obriga a que o amor e a caridade sejam organizados com inteligência e determinação. Manuela Silva, que também participou no debate, não aceita a reflexão em torno do Estado Social que podemos ter, mas sim aquele que nós necessitamos. Nós temos que ter uma ideia clara do Estado Social que desejamos, que precisamos e que consideramos o melhor para o nosso país e depois ir procurar os meios necessários para o sustentar. Mas agora parece ser ao contrário. O Estado olha os recursos disponíveis e diz o que pode oferecer. Eu acho que isso é um erro de perspectiva crasso, porque desde logo estreita o leque das possibilidades dos recursos. E, aliás, como em geral em política económica e social, não se deve partir dos recursos que já se conhecem, mas deve-se partir dos objetivos que queremos atingir para depois, isso sim, ir procurar os recursos onde eles se podem encontrar e muitas vezes esses recursos são recursos potenciais que não vêm à primeira vista à luz do dia, digamos assim, mas que exatamente os governantes e os técnicos que os assessoriam têm a obrigação de ir procurar esses recursos. E nesta linha alguns intervenientes sugeriram linhas criativas e mais ousadas para acorrer às situações de fragilidade. Essa inovação pode ser feita sem recursos financeiros. Há um conjunto de pequenas soluções que podem imprimir grandes mudanças. Não podemos nunca esquecer que nas instituições de solidariedade social temos as pessoas mais frágeis dos mais frágeis e que a grande carga é com os salários, portanto com os recursos humanos que são indispensáveis para tratar das pessoas deficientes, de tratar das pessoas mais velhas, das crianças fragilizadas. Aí não se pode cortar. No entanto, há algumas soluções, algumas práticas que podem gerar grande valor. O Estado tem que ser mais criativo na subsidiariedade, tem que ser capaz de delegar mais nas comunidades locais, nas famílias dos cidadãos, sendo facilitador da sua atuação. Não se trata de desertar, simplesmente. E terceiro, e muito importante, eu penso que o Estado tem que caminhar para um Estado mais relacional, menos burocrático, com uma relação menos fria e mediada com as comunidades e os cidadãos. Tem que ser um Estado mais relacional. E se o Estado evoluir para um patamar de relação superior, eu penso que vamos ter outra configuração de Estado e ele próprio se vai tornar viável porque vai atuar em parceria com todos os recursos que as comunidades têm. A própria sociedade está a mudar e as respostas iniciadas no passado não se podem perpetuar. Também a ideia do Estado Social deve acompanhar as novas situações sociais e os ritmos da nova organização do Estado. É uma fenda de esperança e de oportunidade que tem de ser entendida e aproveitada. Por um lado, as sociedades dependem cada vez mais do conhecimento
e, se quiser, a produção que referiu depende cada vez mais do conhecimento e não da força física, como foi anteriormente. E conhecimento nós temos até ao fim, até à morte, se quiser. Os idosos têm um grande capital de conhecimento, têm menos força física e nisso seriam menos produtivos, mas nós também já dependemos menos dela. Por outro lado, temos também uma série de tecnologias hoje que tornam possível a participação à distância ou a participação de pessoas mais incapazes do ponto de vista da mobilidade e que de outro modo às quais de outro modo estaria vedado o acesso às comunidades locais ou à participação na polis, na sociedade. Essa conjugação, por um lado temos sociedades mais assentes no saber e também mais tecnologias de aproximação, não são só tecnologias, mas também tecnologias de aproximação das pessoas. Eu penso que a conjugação desses dois fatores é uma grande oportunidade para uma presença mais sábia e mais cotidiana dos idosos nas sociedades. Aliás, como foi ancestralmente, nós também não nos podemos esquecer que os idosos vivem cada vez mais tempo e serão inteligentes as sociedades que descobrirem forma de capitalizar e de incluir esses saberes, essa energia e essa possibilidade de participação. Mas para já o país está num programa de resgate financeiro. Vive sob medidas apertadas e sem acesso às formas tradicionais de financiamento. Na medida em que somos um país endividado, temos de fazer um grande esforço de cooperação entre todas as entidades, incluindo o próprio Estado. Precisávamos ter uma sociedade civil muito mais forte, não tanto no sentido reivindicativo que se fala hoje bastante, hoje e ontem, mas sobretudo no sentido propositivo e de compromisso na ação e diálogo consistente com o próprio Estado na procura das soluções necessárias. Divididos, tenho a impressão às vezes que estamos todos à beira de um precipício e em vez de nos unirmos para não cairmos nele, guerreamos para cairmos mais depressa. Acácio Catarino sugere mais maturidade nas relações, na defesa dos interesses particulares que têm sempre que olhar o bem comum. É fundamental mais diálogo e mais cooperação. De facto, por razões diversas, nós habituámo-nos, em termos sociais e políticos, a ser adversários e inimigos uns dos outros. Cultivamos a oposição pela oposição e rejeitamos a cooperação em todos os patamares. Ora bem, enquanto não houver cooperação em todos os patamares, político, social, económico, cultural, ambiental, pois nós estamos a contornar-nos uns aos outros. Com esta Semana Social, a Igreja sublinhou a necessidade de encontrar sinais e iniciativas de esperança que se contraponham à crise, propondo uma mais eficiente partilha de recursos, uma justiça fiscal equitativa e uma avaliação rigorosa dos serviços públicos. Se a riqueza fosse distribuída com equidade, aquilo que existe no nosso país não se notava, porque, escandalosamente, nós estamos nos lugares cimeiros da Europa nessa diferença abismal entre pobres e ricos. Portanto, a questão da pobreza é sempre uma questão de acesso às oportunidades, em que uns se colocam bem posicionados nos lugares da frente para aceder às mesmas e quando não conseguem lá chegar de maneira legítima, procuram de maneira ilegítima. Por isso também somos um país que tem conhecido os caminhos da corrupção de forma também tão vergonhosa como é que aquilo que vamos assistindo. O presidente da Caritas Portuguesa não tem dúvida que a grande refundação que o país precisa é ao nível do sistema fiscal. A grande reforma a fazer é no sistema fiscal, para que aqueles que podem pagar, que devem pagar porque oferem mais rendimentos, o façam. E, sobretudo, que se tenha muita atenção àquilo que são os rendimentos patrimoniais, que devem também ser taxados de forma justa. Os participantes neste encontro concluíram também que esta questão deve ser discutida não por urgências financeiras, mas de modo a corresponder às exigências da justiça e da dignidade dos cidadãos. Indiscutível é a preservação do Estado Social. Uma vez que está demonstrado que uma das raízes da crise financeira e crise económica que temos está no agravamento das desigualdades. O agravamento das desigualdades e das injustiças que tivemos nos últimos anos e uma certa prevalência da ilusão contabilística não pode continuar. Daí que o Estado Social tenha de assentar, em primeiro lugar,
num objetivo muito claro, é de que ninguém pode ficar preservado dos direitos fundamentais e da dignidade. Mas se a Igreja é promotora da Semana Social, ela é também detentora de uma vasta rede de instituições que neste momento ocupam um lugar de primeira linha na situação de emergência social em que o país se encontra. Toca à Igreja ser uma voz e um olhar profético para a realidade, e a Igreja não vive segundo os parâmetros sociológicos, políticos, económicos e financeiros, mas vive iluminada pela palavra de Deus, que a interpela constantemente a tornar-se próxima da humanidade, até serva da humanidade, porque a Igreja tem de ser, e hoje cada vez mais, perita em humanidade, e por isso o mistério da encarnação, e na proximidade da celebração do Natal, uma vez mais sublinhamos isso, é no mistério da encarnação de Deus que se fez pessoa, que se fez um de nós, que nós também nos tornamos mais próximos uns dos outros, para que a vida de Deus em nós seja em abundância, em plenitude. Mas também a Igreja se debate com desafios em que ela própria pode fazer caminho no sentido de um maior envolvimento dos cristãos na causa social. E este é ainda um campo onde se registram algumas lacunas. A primeira lacuna é de formação. Não se tem feito uma formação sistemática no domínio social, incluindo na base a doutrina social da Igreja. Outra lacuna ainda mais grave respeita ao diálogo social e político no interior da Igreja. A doutrina social da Igreja recomenda o diálogo na política, na sociedade, no meio laboral, etc. Mas dentro da Igreja, nós católicos não temos dialogado. Não tem havido ao longo destes 50 anos, nem antes, diálogo entre representantes dos organismos operários da Ação Católica outros e, por outro lado, representantes da ACES ou de outras entidades patronais. Não tem havido diálogo no interior da Igreja entre cristãos comprometidos nos diferentes partidos políticos, não para chegarem a um partido cristão, que seria um absurdo, mas para verem em profundidade as suas bases e procurarem as convergências possíveis na tal perspectiva salvífica. Portanto, direi que tenho todo o apreço pelos católicos, portanto, pela Igreja no seu todo, mas verifico lacunas muito graves. Identifiquei estas, mas poderia apresentar mais duas ou três. Se os cristãos devem viver numa atitude permanente de atenção e auxílio às necessidades do próximo, o Estado Social acaba por ser também uma aquisição civilizacional inspirada pelos valores cristãos. Porém, a justiça e a equidade terão de ser estruturantes de qualquer regime de proteção social. Nós, enfim, chegámos atrasados ao Estado Social e não o completamos. O nosso problema foi este. Nós estamos 20 anos, relativamente ao Estado Social, atrasados relativamente ao resto da Europa. E acontece que não o desenvolvemos suficientemente, não é? Porque o país também não se desenvolveu suficientemente. Agora, o discurso do Estado Social, ao que quer que chegue, não pode deixar de continuar a ser formulado, não é? Poderão haver outras formas de conseguir, se calhar temos que encontrar outras formas. Mas há uma coisa que é certa, temos entre nós que encontrar soluções para que todos tenham o mínimo, como pessoas, à dignidade e às condições de vida. Se é de uma forma, se é de outra, se é por descontos, se é pelo Estado, se é pela nossa organização social, seja por o que for, essa é a discussão que está em cima da mesa. O objetivo é que todos tenham oportunidade de estar à mesa do desenvolvimento. Não queremos ninguém debaixo da mesa. O Estado Social não deve ser encarado como uma possibilidade de poupar dinheiro, mas como resposta essencial às necessidades da coesão económica e social. Assim, sugerem as conclusões da Semana Social, que juntou 300 participantes durante 3 dias para debater o Estado Social numa sociedade solidária. Uma iniciativa onde a Igreja Católica reafirmou, uma vez mais, o seu empenho em colaborar com o Estado para a proteção social dos portugueses.
E por ser domingo, a reta final deste programa é dedicada ao habitual comentário semanal, aqui no 70x7. Antes do mais, e porque é a última vez que tenho a oportunidade de vos falar antes do Natal, queria desejar-vos um Santo Natal em família. O Natal possível, mas que, sendo um Santo Natal, é naturalmente um Natal de solidariedade. E por falar em solidariedade, como não falar naquilo que se discute muito no nosso país? Discute em teoria, discute-se na prática. Que é, qual é o papel do Estado no futuro? Qual é o destino do Estado Social? O que é que fica do Estado Social? E aí é muito difícil não olhar para a mensagem evangélica e não ver que nela nós encontramos, nas bem-aventuranças, mas em toda ela, a preocupação fundamental com os mais sacrificados, os mais dependentes, os mais explorados, os mais pobres, os mais carenciados. Carenciados fisicamente, materialmente, mas também espiritualmente. E depois, como não lembrar a doutrina social da Igreja? Que a função do Estado é prosseguir o bem comum, não o bem de um grupo, de uma classe, de uma corporação. É o bem comum. E também como não lembrar que há uma vocação universal dos bens. Nós somos gestores dos bens, mesmo daqueles que são os proprietários. Cumprem uma missão social. É essa luz. Então aquilo que se espera do poder político, dos vários poderes, é que não esqueçam aqueles que mais necessitam. Que respeitem esta ideia de que os bens devem ser geridos em função do bem comum. Que respeitem a subsidiariedade. Onde for possível, à família. Onde for possível, à autarquia local. Onde for possível, à sociedade mais próxima dos problemas a resolver, resolvê-los, deve cumprir-lhe essa missão. E cabe depois ao Estado fazer aquilo que essas entidades não conseguem fazer. Redistribuir os rendimentos, corrigir as desigualdades, garantir o acesso daqueles que de outra maneira não acederiam a bens fundamentais, porque se podem aceder à educação, à saúde, à solidariedade social, sem a participação do Estado, o Estado deve respeitar. Se não conseguem chegar lá, o Estado tem de intervir. Dir-me-ão, isto é vago. Pois é, obviamente que isto é vago. Mas isto depois tem que ser testado no concreto. E testado no concreto significa, neste Natal de 2012, o olhar para os mais carenciados, olhar para aqueles que menos têm e mais necessitam, abrir a sociedade à participação de mais, o Estado ficar onde deve efetivamente permanecer e depois criar condições de pluralismo, de realização do bem comum nos anos que vêm aí e que vão para além, naturalmente, do horizonte deste debate. Foi este o 70x7. De hoje a 8 dias, olharemos para o encontro que uniu e reuniu em torno da fé diferentes personalidades vindas de diferentes áreas da sociedade. Será no próximo domingo. Até lá, tenham uma boa semana.